Só dois. Só dois estão. Só dois estão. Só dois teste. Sangue de Jesus. Eu tirei. Me dá uma coisa aí. Dá um sonho para mim, gente. Não, pastor, faz uma oração. Vou tirar. Não, deixa aí. Você desligou? Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Amado Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nessa hora, Pai, nós queremos, ó Deus, te chamar de oração e intercessão. Nós queremos, ó Deus, apresentar este momento, a ministração da palavra em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar aos corações, ó Deus, às vidas aqui nessa noite. Usa, Pai, manda os teus anjos ministradores, repreende todo embaraço, ó Pai. Ó Deus, que a tua palavra seja ministrada, Senhor, e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão vendo que a igreja não pode pegar a sua oração? É tanto disso. A gente não se põe na posição, não tem um ministério de intercessão forte. A gente tenta pregar e o diabo faz o dele. É a imagem que não aparece, é o som que não fica bom, né? É o vento que está na fúria aqui em cima também. É oração. O segredo de tudo isso aqui é oração. Amém? Bom, sem mais delongas, vamos lá. Fique de pé e reverenciar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Quando tiver gente sentado, eu vou esperar. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Verso 12 diz assim: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Soberano e eterno Deus, tua palavra proibida, Senhor, ela por si só é poderosíssima, Pai. Mas nesta hora, Senhor, eu confesso o meu pecado diante de Ti, pensados, falados e os de obras. Me cobre debaixo do sangue de Cristo. Usa minha vida, usa minha boca, Pai, para pregar a Tua palavra. Abre o entendimento, Pai, das mentes e corações que me ouvem. O Senhor possa falar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastora Cátia, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louva você. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele trouxe essa advertência à igreja que estava em Roma sobre o fato de perseverar, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Eu estava falando agora há pouco que sem oração não vai. Não vai. Hoje nós estávamos pela manhã e eu senti a ausência de novo dos jovens. Os jovens precisam orar, gente? Precisa. Só não estão orando, né? É preciso orar. Porque as cadeias só vão cair quando vocês orarem. Então, eu espero que Deus em Cristo Jesus fale com vocês hoje. Porque para nós que estamos aqui no trabalho da Casa de Recuperação Nova Vida no Espírito, o pessoal está vendo a necessidade de orarmos, né? As pessoas que vão para lá, irmãos, vão carregar
cercada de demônios. Elas caem possessas, ruivando, embravecidos, né? E a gente tem a oportunidade de se revestir, e alguns não querem se revestir, mas que o Espírito de Deus abra sua mente, abra seu coração, através dessa palavra que vai ser ministrada, e que você entenda que você não pode viver sem ter uma vida de oração. Quem está entendendo? Amém. Amém. A oração é a chave para uma vida cristã fortalecida. Ei, presta atenção. Ter uma vida cristã sem oração é a mesma coisa de beber garrafinha, aguinha com açúcar. Fala assim, é fraco demais. É fraco demais. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, destaca 3 atitudes essenciais para o cristão: alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverar na oração. Uma coisa vai fazendo você crescer na outra. Uma coisa vai te estruturando na outra. Amém ou não? Amém. Alegria na esperança. Para você que está aqui hoje na igreja, qual é a sua esperança? O que você espera de Deus, em Deus, da igreja, né? Então preste atenção no que eu vou falar. Nós temos que ter esperança. E a primeira coisa que nós temos que ter em esperança é o nosso lugar no céu. Quem está entendendo? Diga bem. Amém. Irmão, se você esperar um carro novo, glória a Deus. Se você esperar uma casa, glória a Deus. Se você esperar uma vaga na faculdade, glória a Deus. Que isso venha nas escalas. Que no primeiro lugar na minha e na sua vida, ei, presta atenção, é igualzinho diz Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos seria acrescentada. Então nossa esperança tem que ser em primeiro lugar, fala assim, o céu. Então, se a sua esperança é o céu, irmãos, se prepare para o dia do arrebatamento. Fala isso para quem está do seu lado. Se prepare. Se prepare. Para o dia do arrebatamento. Para o dia do arrebatamento. Mas assim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque não é de qualquer maneira que você vai ser arrebatado. São todos que vão subir? Não. As Escrituras diz que é um povo, uma tríplice qualidade. Vamos lá? A primeira é fiel, zeloso, boas obras. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel às Escrituras? Você tem vivenciado as Escrituras na face da terra? Você tem apartado do mundo em prol das Escrituras na sua vida? Se você não tem feito isso, e desculpe dizer a verdade, você não tem sido fiel a Deus. Você tem sido relapso, tem sido falho. A palavra de Deus diz que eu e você precisamos ser para ser fiel. Fiel a Deus. Amém ou não amém? Amém. É outra coisa. Você tem que ter a esperança, você tem que desejar. Eu preguei essa semana no Salmo 37, onde diz que alegrai-vos no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então preste atenção. Você precisa ter esperança de ter uma vida cheia e cheia do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Se você não estiver cheio ou cheia do poder do Espírito Santo, você pode sucumbir na fé. Você pode não entender a palavra de Deus. E uma vez que eu não entendo a palavra de Deus, o que é que acontece, irmão? Fala assim, vem o diabo e rouba a palavra ministrada nas nossas vidas. Fala comigo, misericórdia.
tem que ter a esperança que a sua vida será cheia do Espírito Santo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que ter a esperança também. Crescer, fala comigo, crescer. Crescer. Fala na graça. Na graça. E no conhecimento. Só há um jeito para você crescer na graça e no conhecimento. Fala assim, como, pastor? Conhecer as Escrituras. Jesus fala assim que é conhecer as Escrituras. Oséias, através do profeta Oséias, a palavra de Deus diz Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecermos a Deus. Amém? Amém. Irmãos, você tem que ter essa esperança no seu coração. Você precisa crescer. Eu acho interessante, inteligente o posicionamento do bispo Macedo, né? Ele fala que a nossa fé, ela é uma fé inteligente, né? Tem que ser uma fé inteligente. Ele dá um exemplo da criança, que ela nasce, ela não senta, daqui a pouco ela senta, daqui a pouco ela engatinha, daqui a pouco ela fica de pé, mais um pouco ela começa a andar. Então preste atenção, preste atenção. A sua fé é igual um bebê que acabou de nascer. Você começa, ela nasce, ela senta, ela começa a ficar de pé e ela precisa para assim andar. E só vai acontecer isso quando você crescer na graça e no conhecimento. Uma das coisas para você crescer no conhecimento é ler as Escrituras. Irmãos, eu não sei você. Diariamente eu me esforço para ler dois capítulos do Antigo Testamento, 2 capítulos do Novo Testamento e 2 capítulos das cartas que começam em Atos dos Apóstolos e vai até Apocalipse. Eu faço essa leitura diariamente, e isso desde 1995. Então, irmão, não tem como eu crescer na graça e no conhecimento se eu não ler a Bíblia. Tem gente que entende que só o fato dela estar na igreja, ela vai alcançar tudo. Irmão, estar na igreja é o primeiro degrau da fé. É bom estar na igreja, mas o versículo em Romano diz o quê? Nova criatura é aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem muita gente que está na igreja, mas ainda não está em Cristo. Tem muita gente que está na igreja que ainda não aceitou Jesus. Tem muita gente que já está na igreja que ainda não batizou. Tem muita gente que está na igreja que não toma a Santa Ceia. Amém ou não amém? Então preste atenção. Se o seu foco é apenas estar na igreja, eu vou te dizer a verdade hoje à noite. Fala ou pulo? Estar na igreja é bom, mas o excelente é estar em Cristo. E quando eu vou estar em Cristo, pastor? Quando eu conhecer as Escrituras, quando eu ler as Escrituras, quando eu estudar as Escrituras. Toda quinta nós temos a escola de reflexão bíblica. Amém ou não amém? Amém. Diminui o médio que está dando microfone aqui em cima. Então, preste atenção. Você só vai crescer na graça e no conhecimento se você começar a se identificar com as Escrituras. Pastor, eu durmo. Você dorme no primeiro dia, não sei como você já dorme. Dá sono. Deu sono, dorme 10 minutos, acorda, vai ler. Você vai ver que uma hora, nem o cansaço, nem o sono vai te impedir de ler as Escrituras. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu seguir aqui. Das três coisas que o apóstolo Paulo nos trouxe, nós vimos aí a alegria da esperança. Agora eu quero falar um pouco da paciência na tribulação. Deixa eu deixar um negócio bem claro. É através da tribulação, é através da luta, é através da provação que Deus aperfeiçoa a nossa fé, que Deus acrescenta em nós experiência. Então preste atenção
no que eu vou te dizer nessa noite. Pastora, lê para mim Romanos 5, do verso 1 ao 5. Quando ela procura, deixa eu falar para você. Você precisa ser paciente. Você precisa entender que quando você está cheio do Espírito Santo, uma das coisas, um dos dons do Espírito é o domínio próprio. Então você não pode ser emotiva, você não pode ser emotivo, você não pode ser explosivo, porque você tem o Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo te dê o domínio próprio. Você achou aí, pastor? Lê para nós, por favor. Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado de esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Olha, quem está entendendo? Diga amém. Amém. O que é que diz aí que a tribulação produz? A perseverança. Então preste atenção. Quando eu falei que a tribulação que você passa muitas vezes, ela aperfeiçoa a sua fé. Ela vai te moldando um caráter experimental. Uma coisa é eu ter a teoria. Glória a Deus se eu tiver a teoria. Mas se eu tiver a teoria e a prática, ele vai me fazer um céu de excelência. Quem está entendendo? Diga amém. Então preste atenção, irmãos. Se você tiver a teoria e a prática, você vai se sobressair em todos os locais que você chegar. Nós temos pessoas aqui, é formado. Quem é formado tem a teoria. Mas outra coisa no mercado de trabalho é exigido. O que é exigido no mercado de trabalho? A prática, a experiência. A primeira coisa para contratar, você tem experiência nessa área? Não é assim que é questionado? Sim ou não? Sim. No mundo espiritual, na fé, o que te traz experiência é você passar por mais muita tribulação. A tribulação é a escola de Deus para as nossas vidas. Quem está entendendo? Diga amém. A tribulação é a escola de Deus. Então, tem muito crente desavisado, que não tem conhecimento, quando ele está passando por uma tribulação, uma prova, ele já fala que é o diabo que se levantou. Não, irmãos. O diabo não tem nada a ver. Primeiro que nós não pertencemos mais a essa terra e não pertencemos às terras. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Fala assim, eu pertenço às regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória ao Senhor Jesus. É através da tribulação que nós crescemos em Deus pela experiência. Amém? Amém. Se você está passando por tribulação e não entendeu, releia Romanos 5, do 1 ao 5, até Deus falar contigo na sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos ver o que significa perseverar na oração. Irmãos, eu quero fazer um propósito do pastor Acácio, do evangelista Sandro, que sempre estamos aí ministrando. Nós vamos ministrar todo esse mês de março sobre oração. Eu preciso que a igreja entenda que ela precisa despertar para oração, busca de Deus, jejum, consagração. Meu irmão, preste atenção. Você precisa entender o princípio espiritual da sua vida. Você precisa escolher Deus em detrimento desse mundo. E isso você só vai entender quando você se desenvolver uma
uma experiência com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você só vai entender quando você crescer na comunhão com Deus. E não tem como crescer. Nós estamos cercados hoje por redes sociais, sim ou não? O que mais se faz nas redes sociais? Se fala, se comunica. Para que você tem o WhatsApp? Comunicação. Você não interage com as pessoas através do WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook, sim ou não? Sim. Ei, presta atenção. Com Deus não é diferente. Do mesmo jeito que você entra em contato com um amigo seu, uma amiga sua, enfim, para falar, para se comunicar, para verbalizar, para desejar feliz aniversário, parabéns pela sua vitória, pela sua conquista, com Deus, querido, não é diferente. Você precisa entender que você acordou porque Deus te sustentou quando você dormia, Deus te guardou quando você dormia, e Deus renovou a misericórdia dele quando você acordou sobre a sua vida. Quem está entendendo? Amém? Então preste atenção. Você tem que falar com Deus na hora que você acorda, na sua alimentação. Na Amazon Prime eu assisti outro filme chamado A Ilha da Graça. Eu indico aí quem tiver, assista. Uma moça que nasceu no berço evangélico, foi trabalhar numa empresa e se misturou com o mundo. Engraçado que na empresa era um jovem para Cristo lá. E o jovem amadureceu na fé bem mais que ela, que ela já vinha de um berço evangélico, né? E ela lá de olho no chefe todo galã, todo fortão. Eita, chuchu, beleza. Aí chegou na hora da alimentação, o jovem pegou e falou: vamos agradecer a Deus. E ela ficou constrangida, porque aqui, na frente do chefe, não é necessário. Eu falei: sim. Ela estava com vergonha. Sabia que quando você começa a distanciar de Deus, você tem vergonha das coisas de Deus? Eu vou lá no shopping com a pastora Suzano, a próxima da alimentação está lotada. Eu gosto de comer girafa, já falei aqui, né? Eu gosto de comer um frango parmesiana lá, coisa linda. E eu ponho meu prato lá e Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Quebra toda a consagração aí do demônio e abençoa para o fortalecimento do nosso corpo. Louvado seja Deus. Às vezes você abre o olho assim, tem gente assim olhando. Vai tomar conta da sua vida, que da minha eu estou tomando. Estou orando a Deus. Estou pedindo para Deus abençoar. Vou fazer uma pergunta que não quer calar. Você tem orado a Deus onde você vai comer? Seja no comércio, seja no McDonald's, seja onde for. Lembre-se, é de Deus. Pastor, tem vergonha. Essa eu vou pular, não vou nem perguntar. Amém ou não amém? Amém. Perseverar significa continuar firme, sem desistir, mesmo diante de dificuldade. Isso implica orar constantemente. Pastora, 1 Tessalonicenses 5:17. Se quiser acompanhar, hoje nós estamos sem sua bênção aí, né? Sei que o próprio postou aí, mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:17. Glória a Deus. Quem achou aí pode falar aí. Orem constantemente. Vem de novo. Orem constantemente. O que a Bíblia está falando para nós essa noite? Orem constantemente. Não converse, por favor, na pregação. Ei, ore constantemente. Está alegre, ore. Está triste, ore. Está com fome, ore. Comeu, ore. Aleluia. A Bíblia fala que você tem que orar constantemente. Quem está entendendo? Lucas 18:1. Em Lucas 18:1, quando a pastora veio aí, Jesus conta uma parábola. Uma parábola de uma viúva insistente. Ela vai até o juiz e pede: interceda, julgue a minha causa. Julgue a minha causa. Pode ler para nós.
Jesus contou aos discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. No cemitério era mais um chão, tinha um chapéu na cabeça. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Amém, amém. Obrigado. Então, entendam essa passagem, irmãos. Jesus está falando assim, tem gente que quer falar, não vou incomodar mais a Deus com essa oração, com esse pedido. Você já conhece algum crente que está para baixo, ele fala, vou parar de orar? Ei, presta atenção, pega essa parábola e esmiúce ela até você entender o que o Espírito Santo está trazendo para o seu coração. A viúva ela ia, o juiz não temia Deus, deixava ela de lado, ignorava e ia me protelando. Só que ela era persistente. No dia seguinte ela estava lá, julga minha causa. No outro dia ela estava lá, julga minha causa. No outro dia ela estava lá, julga minha causa. Ao ponto de a Bíblia dizer que aquele juiz, ele ficou aborrecido com aquela mulher. Ei, aí Jesus está usando essa parábola e está nos dizendo assim: por um acaso Deus vai deixar os seus escolhidos esperando? Então, no nome de Jesus, você precisa orar, você precisa ser insistente, você precisa perseverar na oração. Passou no seu orar, então fale com Deus. A oração nada mais é do que falar com Deus. Você está com sono aí, não? Fala assim, falar com Deus. Falar com Deus. Glória a Deus. Você vai ver a trabalho, depois você vai ver como você agiu essa primeira vez. Deixa eu seguir aqui. É confiar que Deus, Ele responde no tempo certo, irmão, a sua oração, a minha oração. Salmo 40, verso 1, o que é que fala lá? Esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Quem recebe essa palavra na sua vida? Vire para quem está do seu lado e fala: não desanime. Não desanime. Fala: não pare de orar. Não pare de orar. Fala: não desista. Não desista. Fala: Deus vai estar ouvindo a sua oração. Deus vai ouvir a sua oração. Fala: e Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder a sua oração. Se você queria ser, aplaude o Senhor pela profissão. Nós devemos perseverar na oração. Por quê? Já surgiu essa pergunta na sua mente alguma vez? Mas que tanto que fala na igreja, que tanto esse pastor fala, que tem que orar, que tem que orar. Primeiro, irmãos, porque é um mandamento bíblico. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você não deve parar de orar, porque isso é um mandamento bíblico. Amém? Eu vou ler alguns versículos aqui, você vai entender. Segundo, porque fortalece a nossa fé. Irmão, não tem coisa mais maravilhosa de que você colocar o propósito diante de Deus, Deus responder a sua oração, né? Eu recebi um testemunho esses dias pelo WhatsApp, uma pessoa disse: pastor, nós oramos e Deus respondeu a
oração. Olha que coisa tremenda. Isso edifica ou edifica a fé, irmão? Você tem uma necessidade. Nós estávamos com o maior bloqueio aí do documento desse carro. A pastora no domingo colocou a papelada aqui e nós oramos a Deus. Na segunda-feira, o imbecil caiu por terra. Não vai. Amém, amém? Amém. Se você está enfraquecendo na fé, irmão, isso é um sinal claro. Você precisa descer na oração. Se você está desmotivado, se você tem prazer em ficar faltando nos cultos, se uma coisa do mundo te completa em detrimento da sua comunhão com Deus, em detrimento, quando eu falo detrimento, isso significa prejuízo. Às vezes você deixa de vir para o culto para ficar fazendo, sabe lá Deus o quê? Se você está identificando com essa minha fala, volte às práticas da oração, volte a buscar a Deus em oração, dobre os seus joelhos, sabe? Vai dormir, não durma sem orar, busque a Deus em oração, profetiza aí para quem está do seu lado, busque a Deus em oração. Busca a Deus em oração. Fala assim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Vamos ler Jeremias 33, verso 3. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Presta atenção, irmãos. A leitura desse versículo é o próprio Deus falando contigo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Lê de novo, pastor. Olha, por que você deve orar? Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de oração. Lê para mim, pastor Mateus 5,16. Preste atenção, né? Mateus 5,16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então preste atenção, gente. Cutuca aí que está dormindo do seu lado, por favor. Então preste atenção. Ei, as suas boas obras, a oração, ela vem junto com as suas boas obras. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Então, agora vamos ler Mateus 26, são 10 versículos, 36 ao 46. Isso aqui é parte por parte. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como eu quero. Amém, amém. Obrigado. Então presta atenção, irmão. O maior exemplo da Bíblia de oração é do nosso Mestre Jesus. Aqui, esse trecho que a pastora acabou de ler para nós, irmãos, foi o momento mais angustiante que o ser humano poderia passar na vida. Amém. Isso aqui é o momento que antecedeu a crucificação. Isso aqui é o momento que ele foi preso no Getsemane e ali já amarraram ele com corrente de ferro, levaram ele lá para dentro dos palácios da vida, e diz a Bíblia que foi ali que ele sofreu todo o flagelo. Irmãos, desceram uma coroa de espinho e colocaram na fonte de Jesus. Cutuca aí, tem gente cochilando. Cutuca. Uma palavra dessa não pode ouvir, gente. Eu não sei se você já fala nisso. Aleluia. Então Jesus, ele foi ali e orou a Deus: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Quem está entendendo? Diga amém. Amém.
de Jesus. Outro exemplo na Bíblia, Daniel 6,10. A Bíblia diz que, ainda que ele estava proibido pelo decreto de orar a Deus, diz a palavra de Deus que 3 vezes ao dia Daniel ele se prostrava em direção a Jerusalém e orava a Deus. Lembra-me aí, Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Lucas 18,1 é o mesmo que a pastora leu lá em cima. Essa viúva persistente, ela ia lá, ela falava: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Ei, Deus está ouvindo a conversa. Deus está mandando essa palavra para a igreja, para nós entendermos que Ele é Deus que ouve e responde orações. Não se entristeça, não perca a graça, não perca a esperança, porque Deus é Deus que ouve oração. Moisés foi levantado lá no Egito, porque o povo que estava escravo, eles oraram a Deus. Quem está entendendo? Diga amém. O cristão deve ser conhecido por sua vida de oração. Eu acho lindo isso daí. Eu me lembro, eu sempre gostei de orar, sempre orei. Os cultos de orações eu nunca faltei, vigília, enfim. Né? Eu me lembro que uma pessoa que ele dava aula na escola dominical, ele deu um exemplo, falou: nossa, eu louvo a Deus pela vida do Paulo. Eu era neófito, era novo convertido, mas não perdia um culto de oração. Eu já cansei de falar que no mês de 15 dias aqui, em oração, Deus me batizou com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Um mês e 15 dias. Se você quer ser cheio do Espírito, não tem como ser cheio do Espírito Santo com a boquinha calada, sem orar, sem falar com Deus. Olha o que diz lá em Apocalipse 3,20: eis que estou à porta embaixo. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele fala assim: eu preciso falar mais com Deus. Amém? Você precisa falar mais com Deus. Você precisa orar mais. Boa palavra para pregar aqui. Aleluia. Você precisa falar com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não podemos resistir mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Tem momento na sua vida que Deus vai ficar calado. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Deus vai ficar calado. Ele não vai responder. Mas mesmo assim Ele vai estar trabalhando na minha e na sua causa. Quem está entendendo? Glória a Deus. Persevere na oração, pois Deus ouve, responde e fortalece aqueles que confiam nele. Você tem perseverado na oração? Amém. Você tem resistido diante da dificuldade? Presta atenção. O que tem acontecido? A coisa está espinhosa, pastor. Vai orar. Eu estava aqui hoje na oração e Deus trouxe no meu coração: nós não vamos mais sair da igreja para ir para a casa de recuperação sem nós orarmos. Está acontecendo muita coisa, irmãos. Então, primeiro nós vamos nos investir, nós vamos nos encher para depois levar ao Senhor Deus no teu lugar. Quem está entendendo? Então já sintonize o celular aí, porque 7 horas nós vamos sair daqui, mas nós vamos sair daqui já orado. Nós precisamos orar antes, se investir antes, porque tem um trânsito, tem as curvas de lá, é muito estreito, né? Para que Deus esteja nos livrando. E como que nós vamos sair desses problemas? Fala assim: orando. Deus está chamando você para renovar a sua vida de oração. Quem quer ter a vida de oração que restaurar? Lembra de orar?
diante do altar de Deus para nós orarmos. Então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai para trás. Glória a Deus. É só por pastor. Como que eu faço para aprender a orar? Começa a orar. Começa a falar com Deus. Que Deus vai preparar todas as coisas na sua vida. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Soberano e eterno Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Ó Deus querido, nós precisamos estar perseverando na oração. Nós precisamos, Senhor, ser despertados pelo teu Espírito, Pai, nas madrugadas, para buscarmos a Ti em oração, para nos revestirmos do teu poder. E o único caminho, Pai, não tem outro que não seja a oração através do nome de Jesus. Espírito do Senhor, o Senhor traga despertamento espiritual. Que o Senhor Deus possa moderar pelo teu poder. Que o Senhor Deus, Pai amado, traga um incômodo no coração e na carne daqueles que estão ficando dispersos, que estão se afastando, Senhor, do projeto de oração. Desperta esses jovens, Pai, dessa igreja, para estarem aqui buscando ao Senhor nos cultos de oração do domingo. Ah, Senhor, acende, reacende a tocha, Pai. Ah, Deus querido, que coloca a necessidade das nossas vidas, do momento de oração, da busca da Tua presença, do Teu poder nas nossas vidas, através da oração, do Teu Santo Espírito. Vivifique-nos, Senhor, restaure, Pai, as nossas vidas espirituais, para que sejamos canal de bênção na vida, Senhor, das pessoas, que possamos ser,